A administração de Javier Milei alcançou um marco significativo em sua agenda de reformas estruturais ao obter vitórias simultâneas e cruciais nas duas casas do Congresso Nacional. Em uma sessão que se estendeu pela madrugada, o governo conseguiu articular o apoio necessário para avançar com propostas que prometem alterar profundamente o tecido social e econômico do país, focando especialmente na flexibilização das relações de trabalho e no endurecimento das políticas de segurança pública através da redução da maioridade penal. A aprovação da reforma trabalhista pelo Senado, com um placar de 42 votos a favor e 30 contra, representa não apenas uma vitória numérica, mas um sinal de que o Poder Executivo está conseguindo romper a resistência de blocos tradicionais. Esse projeto é visto pela Casa Rosada como a pedra angular para a reativação econômica, sob o argumento de que a legislação anterior, engessada por décadas de influência sindical, impedia a criação de novos postos de trabalho formais e afugentava o investimento estrangeiro necessário para estabilizar a moeda. Paralelamente, na Câmara dos Deputados, a aprovação da redução da maioridade penal com 149 votos favoráveis contra 100 contrários reflete uma guinada conservadora na política criminal argentina. A proposta busca responder ao clamor de setores da sociedade que exigem medidas mais severas contra a criminalidade juvenil, alterando um regime jurídico que muitos apoiadores de Milei consideram leniente e ultrapassado diante das novas dinâmicas de violência urbana que assolam as grandes cidades do país. A reforma trabalhista aprovada é descrita por especialistas como a mais ambiciosa desde a década de 1970, período em que muitas das leis agora revisadas foram consolidadas. O governo argumenta que o modelo herdado do século passado não atende às demandas da economia digital e globalizada, criando um ambiente de insegurança jurídica para os empregadores, especialmente para as pequenas e médias empresas, que temem os custos de rescisões e litígios trabalhistas prolongados. Os críticos da proposta, liderados por sindicatos poderosos como a CGT, Confederação Geral do Trabalho, sustentam que as mudanças representam um retrocesso civilizatório. Eles argumentam que, sob o pretexto de modernização, o governo está, na verdade, desmantelando proteções históricas conquistadas a duras penas, como as indenizações por demissão sem justa causa e as garantias de estabilidade, o que poderia levar a uma precarização generalizada da mão de obra argentina. A tensão política atingiu o ápice nos arredores do Congresso, onde o clima de polarização saiu das galerias legislativas e tomou as ruas de Buenos Aires. Manifestantes de movimentos sociais, partidos de esquerda e agremiações sindicais se reuniram para protestar contra o que chamam de pacote de arrocho, resultando em confrontos violentos com as forças de segurança que tentavam manter o perímetro isolado para a votação. O uso de gás lacrimogéneo e canhões de água pela polícia para dispersar a multidão na quarta-feira tornou-se a imagem visual do descontentamento social que permeia as reformas de Milei. Para o governo, no entanto, esses protestos são orquestrados pela casta política que se beneficia do status quo e tenta impedir a mudança democrática validada pelas urnas na última eleição presidencial, onde Milei obteve um mandato claro para reformar o Estado. No campo da reforma penal, o debate é igualmente acalorado, envolvendo questões de direitos humanos e eficácia das políticas de encarceramento. A redução da idade mínima para que jovens respondam criminalmente como adultos é vista pela oposição como uma medida populista que ignora as causas raízes da delinquência, como a pobreza extrema e a falta de acesso à educação, que se agravaram com a crise econômica atual. Para os defensores da medida, a impunidade de menores de idade em crimes graves serve como um incentivo para o recrutamento desses jovens por fações criminosas. Ao baixar o limite da responsabilidade penal, o governo Milei sinaliza uma política de tolerância zero, buscando alinhar a legislação argentina a padrões internacionais de segurança que priorizam a punição e o isolamento de indivíduos considerados perigosos para a sociedade, independentemente da idade. A logística parlamentar para garantir esses votos exigiu negociações intensas com governadores provinciais e legisladores independentes. Como o partido de Milei, o La Libertad Avanza, não possui maioria absoluta, cada voto favorável foi fruto de concessões e diálogos políticos que testaram a capacidade de articulação do gabinete, frequentemente criticado por sua postura intransigente no início do mandato. Embora o texto da reforma trabalhista ainda precise retornar à Câmara para a análise de possíveis modificações feitas pelo Senado, o núcleo central da proposta permanece intacto. Isso inclui a simplificação dos processos de contratação e a criação de fundos de cessação laboral inspirados no modelo de outros países da região, visando substituir o sistema tradicional de multas por demissão que, segundo o governo, asfixia o setor produtivo. A vitória legislativa também serve como um importante termômetro para os mercados financeiros internacionais e para o Fundo Monetário Internacional, FMI. A capacidade de Milei de passar leis estruturantes pelo Congresso é interpretada como um sinal de governabilidade, algo que muitos analistas questionavam dado o perfil disruptivo e por vezes isolacionista do presidente durante a campanha eleitoral.
Do ponto de vista social, o impacto das reformas começa a ser sentido em um momento de inflação ainda elevada e queda no poder de compra. O governo aposta que a desregulamentação do mercado de trabalho gerará um choque de confiança capaz de atrair capital e reduzir o desemprego a médio prazo, embora o custo político imediato seja o aumento da conflitividade social e das greves gerais. A reforma penal, por sua vez, toca em um nervo exposto da sociedade argentina: a segurança. Em cidades como Rosário e na periferia de Buenos Aires, a violência urbana tem dominado a pauta pública, e a resposta legislativa de Milei é uma tentativa direta de capitalizar o sentimento de urgência da população, que sente que as leis atuais favorecem os infratores em detrimento das vítimas. É importante notar que a aprovação dessas leis não encerra o debate, mas inicia uma nova fase de disputas jurídicas. Espera-se que diversas organizações entrem com ações de inconstitucionalidade contra pontos específicos da reforma trabalhista, o que pode levar o embate para a Suprema Corte de Justiça, retardando a implementação plena de algumas diretrizes governamentais. A noite de ontem será lembrada como o momento em que a terapia de choque econômica de Milei ganhou sustentação legal. A convergência das reformas trabalhista e penal em um único ciclo de votação demonstra a intenção do governo de atacar simultaneamente as frentes econômica e de ordem pública, consolidando sua visão de um Estado menor na economia e mais rigoroso na repressão ao crime. A oposição, embora derrotada numericamente no plenário, promete intensificar a resistência nas ruas. A narrativa de que o governo está governando apenas para as elites e para o capital financeiro ganha força entre os setores mais vulneráveis da população, que são os mais afetados pelos cortes de subsídios e pela flexibilização dos direitos laborais que acompanham essas mudanças legislativas. O papel do vice-presidente e dos líderes do governo no Senado foi fundamental para conter as defeções de última hora. A estratégia de fatiar as reformas e negociar pontos específicos, como as privatizações de empresas estatais que foram deixadas para trás em prol da reforma trabalhista, mostrou um pragmatismo político que o governo Milei até então pouco demonstrava. A repercussão internacional dessas aprovações já começa a ecoar, com líderes conservadores da região celebrando o avanço das políticas liberais na Argentina. Para o resto da América Latina, o experimento Milei é visto com cautela e fascínio, pois o sucesso ou fracasso dessas reformas poderá ditar a tendência política do continente nos próximos anos, especialmente no que diz respeito ao papel do Estado na proteção social. A modernização das leis trabalhistas, segundo o texto aprovado, pretende também combater a indústria do processo, reduzindo os encargos que recaem sobre o empregador em casos de litígio. O governo defende que isso incentivará a formalização de milhões de trabalhadores que hoje atuam na economia informal, sem acesso a qualquer tipo de benefício ou seguridade social. Por outro lado, os sindicatos alertam que a extensão do período de experiência e a facilitação das demissões criarão um clima de instabilidade permanente para o trabalhador. Eles sustentam que a Argentina está trocando um sistema de direitos por um sistema de exploração, onde o trabalhador perde o poder de barganha coletiva frente às corporações, resultando em salários mais baixos e jornadas mais exaustivas. Na esfera penal, a redução da maioridade para crimes de sangue e delitos graves é acompanhada pela promessa de investimentos em novas unidades prisionais. No entanto, especialistas em segurança pública questionam se o sistema penitenciário argentino, já superlotado e em condições precárias, terá capacidade de absorver o fluxo de jovens infratores que passarão a ser processados pelo rito comum. A votação na Câmara, com uma margem de quase 50 votos a favor da reforma penal, mostra que o discurso de lei e ordem de Milei encontrou eco inclusive em setores da oposição moderada. Muitos deputados justificaram seu voto afirmando que a legislação anterior não oferecia respostas adequadas às novas formas de criminalidade juvenil, muitas vezes ligadas ao tráfico de drogas. O confronto físico entre manifestantes e policiais na quarta-feira serviu como um lembrete sombrio de que a estabilidade política na Argentina é frágil. A imagem do Congresso cercado por grades e forças de choque reflete um país dividido entre dois modelos irreconciliáveis de sociedade. Um que busca a liberdade de mercado total e outro que defende a intervenção estatal como garantidora de equidade. O presidente Javier Milei, através de suas redes sociais, comemorou os resultados como uma vitória da liberdade sobre o coletivismo. Sua retórica agressiva contra os opositores, a quem frequentemente chama de traidores da pátria, continua a inflamar seus seguidores e a alienar aqueles que buscam um diálogo mais institucional e menos polarizado. À medida que o texto da reforma trabalhista retorna para a análise final, o foco agora se volta para a implementação prática dessas leis. A transição de um modelo protecionista para um modelo de livre mercado não ocorre por decreto, e o sucesso das medidas dependerá da capacidade da economia real de responder aos incentivos propostos pelo governo em meio a uma recessão técnica. A redução da maioridade penal também enfrentará desafios logísticos significativos,
incluindo a necessidade de adaptar os processos judiciais e garantir que os direitos fundamentais dos menores, garantidos por tratados internacionais dos quais a Argentina é signatária, não sejam violados no novo regime de cumprimento de pena. A noite de vitórias de Milei fortalece sua posição dentro do país, mas também aumenta a pressão por resultados tangíveis. Com o respaldo do Congresso para suas principais bandeiras, o governo perde a justificativa de que a oposição o impede de governar, transferindo toda a responsabilidade pela recuperação econômica e pela segurança pública para a gestão direta do executivo. A história argentina é repleta de ciclos de reformas radicais seguidos por crises profundas, e muitos observadores se perguntam se o atual momento é o início de uma era de prosperidade ou o prelúdio de uma nova convulsão social. O equilíbrio entre a austeridade fiscal, a desregulamentação econômica e a paz social será o maior desafio de Milei nos meses que se seguem. Os setores produtivos, especialmente o agronegócio e a indústria de tecnologia, receberam com otimismo as notícias da reforma trabalhista. Para esses grupos, a redução do custo Brasil, ou, neste caso, o custo Argentina, é essencial para competir globalmente, permitindo que as empresas locais possam contratar com mais flexibilidade de acordo com a demanda do mercado. Entretanto, o consumo interno pode sofrer um novo baque se a percepção de insegurança no emprego se generalizar. A uma economia onde o consumo das famílias é um motor vital, a incerteza sobre a estabilidade laboral pode levar a uma retração ainda maior nos gastos, aprofundando a recessão que o governo tenta desesperadamente reverter. A reforma penal, ao focar na punição, também abre o debate sobre a necessidade de reformas preventivas. Críticos argumentam que, sem investir em assistência social e oportunidades para os jovens, o endurecimento das leis apenas criará uma geração de novos criminosos mais endurecidos pelo contato precoce com o sistema prisional comum. O governo Milei defende que a ordem pública é um pré-requisito para o crescimento econômico. Na visão oficial, cidades mais seguras e um mercado de trabalho sem mafias sindicais criarão o ambiente fértil para que o empreendedorismo floresça, revertendo décadas de declínio relativo da Argentina em comparação com seus vizinhos regionais. A complexidade das leis aprovadas exigirá um esforço hercúleo de regulamentação por parte dos ministérios competentes. Cada artigo da reforma trabalhista precisará de diretrizes claras para evitar interpretações contraditórias pelos tribunais, sob o risco de gerar ainda mais insegurança jurídica do que o sistema anterior que se pretendia substituir. A resistência social não deve diminuir com a aprovação das leis. Pelo contrário, a tendência é que os sindicatos utilizem todos os recursos legais e de mobilização para tentar anular os efeitos das reformas, o que pode resultar em um calendário constante de paralisações e greves que afetarão o cotidiano de Buenos Aires e de outras grandes metrópoles. O impacto psicológico dessas votações na base de apoio de Milei é inegável. Para seus eleitores, ver as promessas de campanha se transformando em legislação concreta reforça a fé no projeto libertário e na capacidade do presidente de desafiar as estruturas de poder estabelecidas, mesmo em um ambiente parlamentar hostil. Por fim, a sessão histórica de ontem encerra um capítulo de incertezas legislativas, mas abre um novo volume de desafios operacionais e políticos. A Argentina entra em um território desconhecido, testando os limites da desregulamentação econômica e do rigor penal em uma democracia ocidental sob intensa pressão econômica.